Bom, já eu dei uns 5 minutinhos aqui, eu pus para gravar. Vamos começar então, né? Aí o pessoal que não conseguiu pegar esse comecinho, depois pode pegar na gravação. Então, boa tarde agora, oficialmente, para quem eu ainda não falei. Em nome da Secretária de Educação, eu agradeço a todos vocês aqui nessa atividade de formação continuada, que nós demos início, na verdade, ontem, né, com outro grupo de professores. Esperamos que ela seja muito proveitosa. A professora Maria Regina, ela foi convidada por nós para tratar do currículo paulista pautado na BNCC. Esses encontros vão ter como tema, além do currículo paulista, a priorização curricular, a gestão da aprendizagem da sala de aula, os recursos teóricos e metodológicos, as modalidades organizativas e a avaliação em um currículo por competências. A professora Maria Regina dos Passos Pereira é pós-doutoranda pela Cátedra de Educação Básica da USP, doutora em Linguística Aplicada pela PUC São Paulo, mestre em Psicologia da Educação também pela PUC São Paulo, tem MBA em Gestão Educacional, é graduada em Biologia e Pedagogia, ela tem 35 anos de experiência em educação pública, atua na área pedagógica, na formação contínua de professores, gestores e equipe técnicas. Ela coordenou a construção do Currículo Paulista para a Educação Infantil, é diretora pedagógica da Conatus Consultoria Educacional e tem um canal no YouTube chamado Diálogos Sustentáveis 2030. Mais uma vez, então, seja bem-vinda, professor. Agradeço o aceite do convite. Desejo a todos e todas uma excelente formação. A fala é sua. Obrigada, Patrícia. Boa tarde, meninas e meninos. Eu não sei se tem menino aqui também, Marcel. A gente tem agora, deixa eu ver aqui, pelo menos 2, 4, 6, 7. Tem alguma escola que está com mais gente aqui no trabalho? Ou são aqui, esses números, não, essas letrinhas são só pessoas sozinhas? Só para ter uma ideia de quantas pessoas nós temos aqui. Tem alguma escola que está aqui com mais gente na sala? O Marcel disse que está sozinho. Fátima Braga está sozinha. Obrigada, Mari. Tá bom, eu quero fazer alguns combinados aqui com vocês. Nós temos mais 2 encontros depois desse, e a gente precisa, de fato, trazer um processo formativo onde vocês possam falar muito. Eu vou trazer hoje, eu vou trabalhar de fato com vocês um pouco dessa história do currículo paulista, o que nós fizemos, vou fazer um passeio aqui pela legislação, pelas 10 competências gerais, mas no próximo encontro a proposta é que a gente tenha aí mais um mão na massa, né? Então, eu gostaria muito aqui que durante esse nosso encontro de 2 horas, e passa muito rápido, né, que vocês pudessem se manifestar. Eu comecei aqui o encontro, vocês não estavam aqui na sala ainda, conversando com a Patrícia, sobre justamente o momento que nós vivemos agora. Então, nós estamos aqui saindo de 2 anos enclausurados, né? De alguma forma, nós ficamos aí mais em casa do que em outro lugar, e agora nós estamos aqui voltando às escolas. Eu sei que ano passado muitos municípios voltaram, aí pararam e voltaram de novo, e agora nós estamos de volta presencial, mas não é um momento tranquilo para ninguém, né? Por isso que talvez aqui, e eu compreendo muito esse lugar de vocês aí, de escola, porque quando a Patrícia estava lendo o currículo, eu sempre digo assim, ó, que o currículo da gente é só porque a gente estudou um pouco mais, ele não me faz melhor, não me põe numa situação diferente da de vocês. Eu sou uma educadora que no meu dia a dia luto ferrenhamente pela educação pública de qualidade. É por isso que eu trabalho todos os dias, que eu levanto, às vezes, na maioria dos dias, 5h30 da manhã, e vou dormir muito tarde, trabalhando com muita gente desse Brasil todo, para que, de fato, a gente possa pensar nessa educação pública de qualidade. E não está fácil para ninguém, não é? E aí, o que é interessante é que a gente observa que tem muita gente falando de educação como se as coisas fossem muito simples, né? Olha, faça isso, faça aquilo, como se tivesse uma receita para a gente seguir e o bolo vai crescer e vai ficar bonito.
e vamos cortar o bolo que já está bonito. E não é assim que funciona, não é, gente? Vocês estão aí desse lado junto com os alunos e a gente sabe o quanto está difícil para nós, que tivemos que voltar com alunos agora que estão com modos muito diferentes do anterior. E no Fundamental 2, nós estamos com uma faixa etária que está aí entre a infância e a pré-adolescência, alguns adolescentes. Então, não é fácil para ninguém. E no meio de todo esse turbilhão de pandemia, né, de retorno online, de priorização, é tanta coisa, nós temos ainda que dar conta do nosso currículo, né? E essa é uma parte importante para dizer para vocês, porque nós, quando em 2017, depois a gente vai passar um pouquinho por isso, pela legislação, em 2017, quando nós conseguimos concluir a Base Nacional Comum Curricular, foi um ganho para esse país. E eu tenho certeza que vocês aí já ouviram muita gente falar muito mal desse documento, em todo o Brasil, né? Tem muita gente da academia que fala mal, enfim. Mas a gente precisa entender, olha, que esse documento ele estava previsto desde a Constituição de 88. E que depois também estava lá marcado na LDB, nas resoluções, a gente já tinha isso. E agora, graças, né, a todo esse trabalho que nós tivemos aí, envolvendo vocês, nós temos um currículo, né? E o currículo não foi construído de forma aleatória. Eu estou falando isso para vocês porque durante a construção do currículo paulista, e eu participei aqui coordenando a parte da educação infantil do currículo paulista, mas estando ali no contexto de todas as etapas da educação básica, a gente só não estava com o ensino médio na época. Então, nós estávamos ali entendendo tudo o que estava acontecendo. Teve um trabalho muito grande com as devolutivas que vocês fizeram, para que pudessem ser acrescidas no currículo. Enfim, foram feitas várias coisas. E aí, agora, nós temos a responsabilidade de colocar esse currículo na sala de aula. E é importante também lembrar que, provavelmente, vocês têm feito coisas muito interessantes já, e já estão muito mais próximos do currículo do que nós imaginávamos. O que nós temos agora, e talvez seja esse aí o foco da nossa formação, é olhar um pouco mais para esse currículo, com o que ele tem de diferente do currículo anterior e fazer os ajustes na nossa rota. Eu acho que praticamente é isso. E aí, para a gente poder conversar um pouquinho, eu já vou avisar para vocês que o nosso espaço aqui ele tem um delay, né? E aí a gente vai precisar ter um pouquinho de paciência com o que nós vamos colocar. E eu vou pôr para vocês, talvez eu peça para Patrícia, para ela ir colocando, Patrícia. Então, eu quero que você já coloque aqui, a partir da minha acolhida, se você puder pôr, porque eu gosto sempre de começar esse processo formativo, sempre trazendo um texto, às vezes um vídeo. Ainda bem que eu não trouxe vídeo, porque aí talvez nós tivéssemos mais problema ainda com relação a ele. Apareceu. Mas eu trouxe... Vocês? Oi? Apareceu aí? Apareceu. Para mim aqui está aparecendo. Isso. Agora só mudar de tela. Por lá no azul. Deixa eu só... Esse aqui? Isso. Esse apareceu. Só tirar uma dúvida, que as pessoas que estão entrando, eu estou tendo que admitir, não sei porquê, ontem entraram direto. Alguém consegue ver além de mim? Porque aí eu abrindo a tela do slide, eu não consigo ver quem está entrando para admitir as pessoas na reunião. Alguém está conseguindo ver? Fora eu. Olha lá, tá vendo? Agora, Eduarda, eu vou... Eu consigo. Vocês podem, por favor, ir fazendo isso por mim? Porque aí eu colocando o slide, eu não consigo ficar olhando aqui. Você quer que eu passe os slides? Ou... Não, dá. É só se alguém puder ir admitindo que tem gente ainda entrando. E aí eu tenho que sair da tela do slide aqui para poder entrar no Teams e admitir as pessoas, entendeu? Mas não, mas agora eu já autorizei todo mundo. É só se entrar mais gente, tá? Agora pode falar o slide. Eu acompanho o slide. Então, tá bom. E aí eu peguei esse texto do livro do Demurger, A Fábrica de Cretinos Digitais. Esse livro foi traduzido para a língua portuguesa o ano passado. O Demurger é um francês, um neurocientista,
que tem trabalhado as questões digitais, né? Então, ele coloca aqui no livro dele os perigos das telas para as nossas crianças, né? Não só para as crianças, mas para os adolescentes também. É um livro bastante interessante para quem gosta de vez em quando comprar um livro aí e degustar. Eu acho que esse é um livro que vale a pena. Mas eu peguei um trechinho dele para fazer um contraponto com um dado que eu vou trazer para vocês do censo de 2021. E ele diz assim, olha, o mundo atual nos promete, parece cada vez mais um espectro distópico do admirável mundo novo de Huxley. De um lado, os alfas, pequena casta minoritária de crianças privilegiadas, preservadas dessa orgia recreativa e dotadas de um sólido capital humano, linguístico, emocional e cultural. De outro, os gamas, vasta casta majoritária de crianças pouco favorecidas, privada das ferramentas fundamentais do pensamento e da inteligência. Uma casta subalterna de executores zelosos, embrutecido por diversões idiotas e felizes com a própria sorte. Então, essa fala do Demurger, eu trago para a gente iniciar, para que a gente possa pensar quem são os alfas na nossa sociedade e quem são os gamas nessa nossa sociedade também. Onde é que essas crianças alfas se encontram e onde é que os gamas se encontram? Então, nós que atendemos a escola pública, a gente precisa, de fato, entender que escola é essa, qual é a taxa de matrícula no Brasil atendidas pela escola pública, para que a gente possa fazer aí um contraponto com essa fala do Demurger. Vou pedir para a Patrícia ir passando o próximo, que aí agora nós estamos tratando de dados. Patrícia, você consegue ampliar aqui? Isso. Agora sim. Obrigada, Patrícia. E aqui, olha, esse dado está no censo de 2021, tem um material disponível, se alguém quiser ver, tem dados maravilhosos aí, dados maravilhosos no sentido de que são dados que são possíveis de serem trabalhados por nós, né? E eu pego justamente esse aqui, que fala da quantidade de matrículas, para a gente perceber quem são os alunos da educação básica atendidos aí pela esfera pública. Então, nós temos aqui no Brasil em torno de 47 milhões de matrículas na educação básica. Essas matrículas estão nas escolas diversas aí. E aí nós vamos pegar aqui nessa separação para ver onde é que eles estão. Então, as matrículas da esfera federal somam aí 0,8%, é bem fininho aí, é uma parte pequena atendida pela esfera federal. As matrículas na esfera estadual, 32%. Basicamente, aí são alunos do ensino fundamental, anos finais e ensino médio. E as matrículas na esfera municipal estão aí em torno de 49,6%. Então, metade das matrículas da educação básica neste país está no município. Isso traz para nós um alerta, porque se essas matrículas estão no município, tem uma responsabilidade grande com uma excelente educação infantil, para que, de fato, nós possamos ter aí um ensino fundamental, anos iniciais, muito bom, e que isso possa se prolongar para os anos finais do ensino fundamental. E aí, quando eu olho para cá, na quantidade de matrículas nas escolas privadas, o que a gente observa? 74% são esses alunos que, de alguma forma, têm condições diferentes e que ocupam esses bancos escolares em escolas privadas. Quando eu trago esse dado para vocês, e quando o Demurger trata dessas camadas aí, os alfas, que são essas crianças que têm tudo, têm acesso a tudo, e ele trata os gamas como essas crianças com mais dificuldade, que são as crianças vulneráveis, o que a gente observa? Que ele chama de alfas uma minoria de crianças privilegiadas. E ele chama de gama essa maioria. E aí, quando a gente olha os resultados aqui do censo, o que a gente verifica? Que dá para a gente perceber quem são os alfas e quem são os gamas
aqui fazendo esse contraponto com a leitura que eu fiz para vocês do Demurger. Então, nós temos 82,6% de matrículas na educação básica no nosso país sendo atendidas na esfera pública. O que isso diz para nós? Qual é a reflexão que a gente faz a partir desse dado aqui? Vamos ver se alguém gostaria de falar alguma coisa aqui para nós. A partir da leitura do Demurger e a partir da colocação dos dados. Quem gostaria? E é importante que a gente possa falar. E eu também respeito, se vocês falarem, não vou falar nada, vou só ouvir. Mas é bom que a gente possa manter um diálogo, né? Esse processo formativo onde só um fala, ele está muito calcado numa aprendizagem passiva, né? E a gente luta pela aprendizagem ativa. Tem alguém que gostaria de tecer um comentário? Faz sentido isso, essa leitura do Demurger e a questão que eu coloquei para vocês agora? Eu sempre gosto de dar um tempinho, porque eu sei muito bem o que é estar desse lado que vocês estão, a partir desse momento que nós estamos vivendo, que não é um momento fácil, não. Então, o que nós temos aqui? Um dado referendado aqui por um trabalho de pesquisa do Demurger. Então, isso está mostrando para nós que a nossa responsabilidade, e quando eu falo nossa responsabilidade, em nenhum momento eu estou dizendo que é responsabilidade de vocês sozinhos. Pode deixar aí já, viu? Pode... Não, isso, aí nessa tela. Obrigada, Patrícia. Eu estou dizendo que a responsabilidade nossa, no sentido de que o nós aqui, o nossa, somos nós, Secretaria de Educação, que a gente, quando olha para a Secretaria de Educação, vê os lugares diferentes. Tem o pessoal que trabalha num departamento, um pessoal que trabalha na gestão escolar e um outro pessoal que trabalha dentro das salas de aula. Todos somamos a Secretaria de Educação. É importante dizer isso para que a gente possa entender que a escola pode muito, mas ela não pode tudo. Nós, professores, trabalhamos a partir das condições que são postas para nós. Então, não dá para, em nenhum momento, a gente chegar lá na ponta, que são os professores que, de fato, colocam a política pública vigente em ação e dizer assim, olha, vocês não estão colocando a política. Não. Nós estamos dizendo que tem todo um conjunto de ações para que essa política pública possa entrar na sala de aula. Uma das ações, por exemplo, é essa aqui, que vocês estão vivendo comigo agora. Então, somos aqui mais ou menos umas 20 pessoas, pelo que eu estou observando, tratando de educação pública. E aí, quando eu olho para esses dados aqui do estado de São Paulo, na questão do censo, o que é que ele diz para nós no nosso estado? No estado de São Paulo, os anos finais do ensino fundamental, eles são atendidos pela rede estadual 56,9%. 23,3% na rede municipal, porque foi aí por intermédio da municipalização, quando as escolas do estado viraram escolas municipais, mas nós temos aí uma grande quantidade dessas matrículas na rede municipal. E em torno de 19,8%, na verdade, em torno de 20% no estado de São Paulo frequentam a escola privada. Isso diz para nós que nós temos aí 80% praticamente das matrículas no estado de São Paulo sendo atendido por quem? Pela escola pública. O que significa isso? Qual é a reflexão que a gente faz a partir desse dado? Vocês imaginam se a gente faz a virada da educação nesse país? O que isso significa, gente? Se essa educação pública, de fato, se torna uma educação de qualidade, o quanto a gente não muda esse país? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos aqueles que um dia lutaram pela educação pública desse país, eles foram atormentados aí por N coisas. A gente tem aí Anísio Teixeira, nós temos aí Darcy Ribeiro, Paulo Freire, dentre outros tantos que lutaram, que foram perseguidos e que mesmo mortos ainda continuam sendo perseguidos. Por que será?
Porque se nós, de fato, fizermos aí uma educação de qualidade, essa educação que atende ao povo, à massa, a gente vira o jogo. Então, eu digo que a nossa resistência, enquanto profissionais da educação pública, a nossa resistência é assim, vamos fazer o melhor por essa educação pública. A gente acredita que é possível fazer uma mudança significativa nesse país. Mas acontece que essa casta minoritária de privilégios não quer que isso aconteça. Então, toda vez que tem uma coisa muito boa acontecendo na educação, a gente precisa ficar atento, porque logo vem alguma coisa também para derrubar esse trabalho. Nós estamos agora vivendo um tempo histórico. Histórico no seguinte, nós temos agora a responsabilidade de compreendermos o currículo para colocá-lo em sala de aula. Só que nós tivemos um tempo de 2 anos aí de muito sofrimento, de ter que aprender a mexer com tecnologia que a gente não mexia, o tanto que mexemos, não é? E, além de tudo isso, implementar um currículo. E aí eu vou dizer para vocês, não tem ainda aqui a possibilidade de termos aí 100% do nosso trabalho já à luz do novo currículo, porque o tempo foi insuficiente. Nós tivemos aí 2017 a conclusão da base, 2018 todinho nós passamos construindo o currículo paulista, 2019 ele foi homologado em agosto de 2019, olha só. Quando foi? No começo do ano de 2020, o que nós tivemos? Pandemia, 2020, 2021. E nós ficamos aí numa situação tanto difícil, tendo que aprender a trabalhar com os alunos de forma remota, tendo que aprender a lidar com toda a tecnologia. Quer dizer, nós conseguimos fazer com que a base, de fato, estivesse aqui do nosso lado, né? O currículo aqui espelhado no nosso plano de trabalho? Ainda não, gente. E é por isso que a gente precisa conversar sobre isso, sem melindres, né? Então, aqui é um momento para a gente falar assim, ó, Maria Regina, não tá bom, não. Eu estou com dificuldade, olha, não compreendi ainda, eu li pouco ainda, não deu tempo, foram tantas coisas. E agora a gente vai fazer um exercício aqui para vocês poderem me contar, a partir do Mente, né? Nós vamos usar essa plataforma para que vocês possam dizer, se você conseguir passar, Patrícia, a gente já vai para o próximo. E depois eu mostro para vocês como ficou isso, tá bom? Então, aqui vocês podem acessar direto esse www.mente.com, vai aparecer um número de 1 a 8, vocês vão digitar esse código em cima e vão abrir, vão escrever 3 palavras. Como me sinto em relação ao trabalho com o currículo paulista? É isso que eu quero que vocês escrevam. E vocês podem apontar também aqui a câmera do celular para o QR Code aqui. Tá bom? E eu vou dar, são 1h27, eu vou colocar aqui 3 minutos para vocês fazerem isso, eu vou observando como é que está aqui chegando, depois eu compartilho a nuvem com vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu já estou olhando para a minha tela para ver se alguém já consegue colocar. Se tiver dificuldade, me avise, por favor. Pode falar. Enquanto eu não projeto a tela, que eu não mando a nuvem para a Patrícia, eu vou lendo aqui o que está saindo, tá bom? Mais algumas pessoas. 2 pessoas já colocaram aqui. E é importante que a gente possa colocar, porque isso também, de certa forma, é um comunicado para a própria escola, para a secretaria, para que a gente possa pensar a partir disso que vocês estão colocando. Tem alguém com dificuldade?
Só tem 2 pessoas aqui por enquanto. Eu gostaria que mais pessoas pudessem colocar. Essa é uma parte importante para nós, pessoas. Tem alguém que não conseguiu entrar no link? E vocês podem digitar aqui na barra de rolagem, né, o endereço e colocar um número. Vou pôr aqui no chat, acho que facilita, né, professor? Isso, ajuda sim, porque dá para ir direto. Olha que legal, já chegou aqui mais. A palavra grande que está aqui no centro da nuvem é ansioso. Mas tem várias outras aqui. Já são 5 pessoas. Vamos tentar pôr mais gente aqui, para a gente ter um dado mais seguro deste grupo aqui. Depois eu conto como ficou a nuvem de ontem também. Já são 6, mais um pouquinho, gente. Se tiver dificuldade, avisa para a gente poder ajudar. 7, e a palavra que está aqui em destaque ainda é ansioso. Mais um pouquinho, deixa eu ver quantas pessoas tem na sala. Olha, tem mais de 20 pessoas na sala. Então, seria bacana que vocês pudessem colocar. Se alguém chegou agora, é só para que a gente possa fazer essa pesquisa agora com vocês. Como me sinto em relação ao trabalho com o Currículo Paulista? Pode usar a câmera aqui no QR Code e pode acessar via o site aqui, mente.com, e colocar esse código. Vão aparecer 3 espaços para 3 palavras. Ainda são 7, agora são 8. Que bom. Mais um pouquinho, gente. Pelo menos aí... Umas 15 pessoas, agora 9, que belezinha. 10, agora está saindo. Maravilha, já são 12 aqui. E o ansioso ainda continua no meio. Mais um pouquinho, gente. Vou dar mais 2 minutinhos aqui para a gente. Que essa é a parte importante, é a hora da nossa interação. Mais um, por favor, vamos lá. E eram 12 até agora. Mais alguém? Eu estou aqui falando com vocês, lembrando de um filme chamado O Espelho Tem Duas Faces, com a Barbra Streisand. Não sei se alguém lembra ou assistiu esse filme. E o professor ficava, alguém... Eu estou me sentindo aqui assim com vocês, porque como é difícil esse momento que é virtual, e que as pessoas estão aí desse lado, a gente não faz ideia de quem são essas pessoas. E se vocês não falarem, eu vou aqui me colocar para vocês, mas eu não vou levar um pouquinho de vocês aqui com essa interação. Então, se vocês puderem falar, agora eu vou olhar aqui. Olha, já são 13 pessoas. Se mais alguém... E eu já vou fazendo uma leitura aqui de como ficou. Olha, 14, que belezinha aqui. 15, 16, opa, agora animou. 17, que maravilha. 19, agora fiquei até feliz, gente. Olha aí, chegamos a 19, e a palavra que está no meio ainda é ansioso, ansiosa. Eu vou mandar isso aqui para a Patrícia, e ela vai projetar para vocês terem uma ideia de como é que ficou aqui para nós. Então, deixa eu copiar e mandar para ela aqui, e ela projeta. Vai demorar um pouquinho, como eu compartilhei a janela, eu estou só com o PowerPoint habilitado para aparecer, aí eu vou ter que sair, tranquilo. Tá? Não tem problema não, fica tranquilo. Abro aqui. A gente vai falando enquanto isso aqui, Patrícia, pode ficar tranquila que eu vou comentando quais são as palavras que apareceram aqui, e aí a gente pode também, agora é o momento que vocês podem, olha, fui eu que escrevi isso,
Enfim, nós temos aqui 20 pessoas que responderam. A palavra que está no centro aqui é ansioso, ansiosa. Aí, embasada também aparece, direcionada, isso é bom. Aí, apareceu agora na tela. Apareceu? Ai, que bom. Então, vamos lá. E aí, se alguém quiser falar sobre o que escreveu aqui... não, esse aí é o de ontem. Ah, é o de ontem? Acabei de... Ai, peraí, que eu já vou te mandar o de hoje. Não, é que eu fiz o copia e cola. Pode deixar, já vou te falar qual é. Tá. Vou te mandar. Só um momentinho. Esse aí Tirar da mas deixa na tela, porque só para eles verem o que foi ontem. Tá. Como é que ficou o de ontem aí. E aí vocês vão fazer uma comparação. Eu estou achando que esse de hoje estão mais animados. Deixa eu pôr aqui. Foram 22 pessoas que responderam. Isso é bom. Isso deixa a gente mais animado aqui. Deixa eu pôr para a colega aqui, Patrícia. É que estava com o copia e cola de ontem aqui na... Pronto, agora já vou baixando enquanto isso, peraí. E aí, olha, vocês olhando aí na tela, o que a gente percebe? Isso foi o resultado de ontem. Despreparada, ficou no meio. Aí tinha insegura, desafiador, frustração, apreensiva, decepção, desmotivada, instigada, preocupada, caminho, engessamento, tem vários aqui. E vocês colocaram hoje para nós aqui, olha, o que fica bem... Vou trocar, tá? Tá ótimo. Pode trocar. A gente já tem aqui, olha, estou bem feliz agora com o grupo, porque tem participação em massa aqui. Agora, porque somos 24 aí, pessoas mais esses, e já temos aqui, deixa eu ver quantas pessoas responderam. 24 pessoas responderam. Então, ficou mesmo aqui no centro, desmotivada, ansiosa, ansioso, direcionada, satisfeita, olha que bacana, patinando, superação, direção, casa, empolgado, desinformado, tranquila, confiante, complementar, despreparado, instigada, esperança, desafiado, esperançoso. E aí eu gostaria muito aqui que vocês pudessem falar um pouquinho desse resultado. Quem gostaria de abrir? E falar sobre o que colocou aqui. Quem se arrisca? Eu já estou muito feliz que a maioria aqui respondeu o mente. Pode falar, Maria. Eu sou conhecida mais como Fátima Braga. Eu acho que o pessoal precisaria desligar aí o fone, que está dando muita ressonância, né? O seguinte, eu não coloquei a palavra ansiosa, mas eu acho que eu compreendo perfeitamente porque que ela está aí no centro. Porque quando a gente fala em usar esse currículo após estudos, após uma elaboração dele, logo a gente associa a palavra mudança. Esse é o meu pensamento. E toda mudança gera vários desses sentimentos, e a ansiedade, eu acredito que ultimamente é a que mais aparece, porque a gente já está, a ansiedade ela já é comum em aparecer diante de uma mudança, e com a pandemia a gente ficou ainda mais ansioso por N coisas que está acontecendo, que a gente não sabe lidar, que a gente teve que lidar e mudar, né? Se preparar. Então, eu acho perfeitamente compreensível que essa palavra ansioso e ansiosa aparece aí no centro, né? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou com uma ressonância horrível aqui. Está dando uma ressonância aqui, Maria de Fátima, mas deu para ouvir direitinho. Não, porque é alguém que está que precisa fechar o áudio, né? Talvez, se alguém tiver com ele aberto. Aí, já melhorou. Tá? Agora, eu gostaria de falar que eu pus uma palavra aqui que as pessoas vão olhar e falar, é uma pessoa louca. Eu pus tranquila. Sabe por que eu estou tranquila? Uma, que eu já tenho 63 anos. As pessoas que estão aqui, a maioria me conhece.
E eu já passei por tantas mudanças, e profissionais, pessoais, enfim. E aí, o que acontece? Eu aprendi uma coisa: vamos esperar, vamos ver o que está sendo oferecido. Eu vou começar a lidar com isso, vamos ver, né? Estou lidando com isso, mas será que eu estou tendo mais dificuldade do que eu já tive em outras oportunidades? Será que é um caso de eu ficar mais ansiosa, mais nervosa, me sentir despreparada? Acho que não. Eu acho que, às vezes, a gente subestima o nosso conhecimento, o nosso poder em lidar com tudo isso. Eu conheço grande parte do pessoal que está aqui hoje e eu confio na maioria que eu conheço aqui, que eu conheço o trabalho, que não tem motivos para ficarem assim tão ansiosos, tão preocupados, não tem motivo de se sentir despreparado, não, porque nós já passamos por muitas mudanças, por muitas alterações aí no processo durante esse tempo que nós estamos trabalhando, e a gente ser vitorioso. Eu acho que, apesar de tudo, com a pandemia, com índices que não estão bons, com a defasagem da aprendizagem, a gente precisa fazer uma avaliação e ver, diante do que estava sendo oferecido, as ferramentas que nós tínhamos, o que a gente conseguiu. Isso aí foi uma derrota? De jeito nenhum. Nós somos vitoriosos. Então, claro que, longe de mim pensar que nós estamos todos preparados, maravilhosos, nada disso. A gente sabe que dentro da educação a gente precisa estar sempre se aperfeiçoando, melhorando, mas, gente, eu, como uma das vovozinhas da turma, digo para vocês, fiquem tranquilos, a gente vai dar conta, a gente vai pegar esse currículo, vai trabalhar numa boa e vamos continuar tendo novas vitórias. Maria de Fátima, muito obrigada por você ter aberto o microfone e ter falado tudo isso, porque a gente está precisando, Maria de Fátima, de palavras assim, sabe? Que de fato acolha, porque às vezes a gente fica mesmo ansioso, desmotivado, preocupado. E quando você disse, nós conseguimos passar pela pandemia e estamos aqui vivos, gente, a gente dá conta disso com tranquilidade. É só uma questão de ajuste de rota, não é? E isso nós vamos fazer sozinhos? Não. A gente vai fazer juntos. Nós vamos errar no meio do caminho? Claro que vamos, que a vida é assim. A vida não é só feita de acertos, né? A gente vai ajustando, caminhando, às vezes vai um passo para frente, volta 2 para trás, daqui a pouco dá 4 para frente, volta 1 para trás, mas a gente não deixa de caminhar. Porque eu acho que Maria de Fátima traz aqui uma coisa, Maria de Fátima, e não tem nada de ser vovozinha, não é isso não. Porque a sabedoria, gente, ela é um alento para a gente, não é? Porque poder pensar que hoje nós temos um documento e que ele veio para apoiar essa educação pública num Brasil tão diverso, isso para nós, mesmo que a gente tenha um pouquinho de dificuldade agora, para nós é um caminho que já está posto. E que muitas das vezes vocês já estão fazendo coisas maravilhosas. A gente só precisa entender agora, o que eu tenho feito está bem próximo ou ainda está um pouquinho longe, eu preciso fazer ajustes, e é de mãos dadas. Esse regime de colaboração que a gente tanto diz, mas diz de uma forma vertical, que é regime de colaboração município, Estado, Estado, União, a gente precisa colocar ele na horizontal, que é entre professores, entre escolas, para que, de fato, a gente caminhe. Então, acho que Maria de Fátima abre o microfone e dá colo para a gente, no sentido de falar, olha, nós vamos aí caminhar a partir desse currículo, ainda tem coisas muito novas para nós, mas está posto, e a gente vai ter condições de poder fazer os ajustes necessários. Precisamos aqui, às vezes, pôr o pé no freio e falar assim, ops, agora eu preciso parar para ver para onde vou.
precisamos, isso é natural. Mas é importante que a gente entenda por que nós temos hoje um currículo por competência. O que é que isso traz de diferença? Então, quando eu olho para cá, para aquilo que vocês colocaram, e foram 25 pessoas, quer dizer, a maioria do grupo se dispôs a falar sobre. Que bacana, onde a gente teve menos pessoas colocando, e hoje vocês se dispuseram. Isso aí é fantástico. Então, tá aqui, tem uma fala do grupo, mas tem gente que também está aqui se sentindo apta, olha que bacana. Esperançoso, tem gente que pôs aqui superação. Então, tem coisas muito boas acontecendo. A rede de Araraquara não é uma rede qualquer, é uma rede de gente muito sabida. A gente ouve falar isso pelo Estado, né? Araraquara, eu vou brincar aqui com vocês, um dito cearense, do tempo que eu morei lá, que é gente que tem sangue no olho, que tem vontade de fazer. Quem está com o microfone aberto pode falar um pouquinho para nós aqui. Ah, fechou. Quem gostaria de fazer um comentário? Professora, tem no chat, não sei se a senhora viu Não estou aí. conseguindo ver. Ah, não consegue? Eu vou ler, Não. então. É que eu achei Tá. que a senhora estava vendo, então eu vou lendo conforme aparece. O professor Ricardo tinha colocado que a atividade do mente.com já ajuda bastante nessa interação, que o online fica mesmo difícil. A Francis falou que a ansiedade... Eu posso ir lendo todos ou a senhora Pode, quer? por favor, por favor. A Francis colocou que a ansiedade é a palavra de ordem dos professores nesse momento. O pós-pandemia inaugurou uma era de mudanças e desafios que, creio eu, ninguém nunca imaginou que vivenciaria. Aí depois, o pessoal, depois que a professora falou, a Fátima, né, elogiando a professora Renata, aí a Francis falando, perfeito, Fátima, a educação sempre será um ponto de resistência independente do desafio que se apresente. Parafraseando Euclides da Cunha, o professor é um forte. Aí, Fatiminha, parabéns, a Silvana falando sempre impecável. Muito bom. Depois eu vou pedir esse copia e cola do nosso chat, porque isso vai alimentando as nossas falas depois aqui. Muito obrigada a vocês que colocaram. Acho que foi um professor que falou de tudo isso que nós vivemos agora na pandemia, principalmente a parte de tecnologia. Nós vamos passar pelas 10 competências gerais, mas a quinta competência que fala de cultura digital é aquela que a gente tinha mais medo quando lá na construção do currículo, né? Porque na nossa cabeça, antes de pandemia, sem nunca imaginar que passaríamos por uma, a nossa conversa era assim: essa quinta competência digital vai demorar para entrar na escola, isso é muito difícil, a tecnologia, enfim. E de repente a pandemia fez de nós aqui exímios usuários de toda essa tecnologia. Gostando ou não, nós fizemos aniversário pelo Meet, não sei se vocês passaram por isso, reunião familiar, almoço em família, cada um no canto e o computador ligado, a gente mostrando ali o que é que estava servindo naquele dia, todo mundo na sua casa. E a gente aprendeu a viver. Agora, nós estamos fazendo agora o quê? O passo contrário. Vamos tentar agora novamente viver em sociedade? Porque essa talvez seja uma dificuldade que nós estejamos vivendo agora, né? Como é que é voltar da pandemia, viver novamente em sociedade, entender o outro a partir do outro, não a partir das nossas verdades, enfim. Temos aí um caminhar agora que não tem sido fácil. A gente até achou que a pandemia ia fazer das pessoas melhores, mas as pessoas estão irritadas, estão aí algumas com depressão, perdemos famílias, perdemos amigos, enfim, tem N coisas. E junto com tudo isso, na nossa parte profissional, temos aí um currículo para dar conta e um PPP também. A gente precisa lembrar que a partir do currículo, né, quando ele entra na escola, o PPP precisa passar por um processo de revisão. Eu vou pedir para a Patrícia ir colocando de novo os slides e nós vamos agora caminhando um pouquinho mais. Eu gostaria muito que vocês pudessem falar mais. Já tem mais gente aqui na sala. Tem alguém que gostaria? Já colocou no chat, mas esse é um momento de interação nossa. Obrigada, está aqui já. Aí você pode passar o próximo.
E aqui eu vou trazendo, só porque a gente está aqui trabalhando com uma parte da educação básica, que a gente precisa de fato olhar. Não, o anterior. É esse? Não, Antes, né? É que. o anterior. Espera só um pouquinho. É que travou aqui. Eu vou ter que sair e voltar a compartilhar. Meu Deus. O que é que eu trouxe para vocês aqui? Eu trouxe um pouco do que temos de legislação a partir. Antes. Pode voltar um pouquinho mais. Acho que eu fui muito para frente, né? Mas agora tá bom que não está com delay. Ixi, espera aí um pouquinho. Acho que eu vou sair, que eu vou fechar ele por lá por fora. É mais fácil. Esse aqui, né? Tá dando para ver ou eu descompartilhei tudo? Agora tá sem nada aqui na tela. Espera só um pouquinho. Agora vai. Só ver se é esse aí. O ano passado, ano retrasado, que a gente ficou trabalhando muito tempo só online, quando acontecia isso na formação, ai meu Deus, o slide não passa, dava um frio na barriga. Mas agora a gente está tão acostumado com isso, olha, trava, a internet cai, é uma loucura, mas essa é a vida que se vive e a situação atual. Eu coloquei aqui para vocês o parecer do Conselho Nacional de Educação, lá de 2010, que ele vai falando um pouco dessa diversidade e dessa questão do ensino fundamental de 9 anos. Eu peguei bem a partezinha que está na página 8, porque ela acho que conversa um pouco com a gente, que está dito assim, essa diversidade econômica, social e cultural exige da escola o conhecimento da realidade em que vivem os alunos, pois a compreensão do seu universo cultural é imprescindível para que a ação pedagógica seja pertinente. O que está posto para nós? Que diversidade econômica é essa que a gente vive? Temos gente muito pobre, aí praticamente na linha da miséria, tem os pobres, tem aí classe média, mas tem uma diversidade econômica, uma diversidade social e uma diversidade cultural. E nós, da escola, nós precisamos conhecer esse território, minimamente saber onde esses alunos vivem, para que, de fato, eu possa trabalhar com práticas pedagógicas que sejam pertinentes. E isso não foi posto agora com a Base Nacional, isso é de 2010, quando foi inserido o ensino fundamental de 9 anos. Então, só para vocês entenderem que as coisas que estão na base, elas não brotaram do nada. Elas têm uma história de caminho de educação nesse país. Pode passar o próximo. E aí a gente vai falar um pouquinho da questão das normativas. Se vocês quiserem falar enquanto eu estou aqui passando slide, por favor, abram o microfone. Isso aqui não pode ser uma formação passiva, né? Onde eu fico falando e vocês só ouvindo. Isso não é legal. Professora, posso só pedir uma licença? É que estão falando que tem um professor que não está conseguindo. É só para avisar que eu coloquei no chat o link. E aí é só copiar e colar no zap desse professor que não está conseguindo para ele ingressar. Tá bom? Obrigada. Desculpa. De nada. Aí eu coloquei as normativas que nós já temos e que estavam previstas aí, até chegar a resolução 6 de agosto de 2009, que é a resolução de implementação do nosso currículo paulista. Então, lembrar que a Base Nacional ela estava prevista desde a Constituição, né? E que chega agora para nós, via currículo, pela resolução estadual do dia 6 de agosto de 2019. Então, só para a gente ter uma ideia, a implementação nessa resolução de agosto, nós tivemos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro praticamente a gente não conta. Foram 3 meses aí que não deu para fazer muita coisa, e logo em seguida tivemos a pandemia. Então, entre o que é ideal, daquilo que é normativo, que está posto na resolução, na deliberação, enfim, e o real, a gente tem muita coisa ainda para fazer. Então, entre o que é ideal e o que é real, o que é que nós já temos? Onde é que nós já conseguimos chegar? Né? O que é que nós já fizemos? Já estudamos aí a base? Já lemos a base? Eu não li a base ainda. Então, assim, vamos fazer o seguinte, praticamente aquilo que está posto na base está no currículo. Vamos ler o currículo. Vamos pegar o currículo paulista, fazer uma leitura naquela parte da introdução, para ver o que esse documento traz para nós
Eu tenho certeza que a maioria de vocês já deve ter passado por isso, já fez essa leitura. Mas, às vezes, uma leitura para nós, sem a profundidade que o documento precisa, nós ficamos muito na superficialidade. Aí a gente vai precisar entender o que é que esse documento vem trazendo de diferente, para que o nosso discurso não seja assim, olha, tudo que está posto lá eu já faço. A gente já faz muita coisa que está prevista no currículo. Talvez a intencionalidade que está no currículo é que a gente precisa fazer um direcionamento de ação. Talvez seja isso. Pode passar o próximo. Está aqui, ó. Então, na Constituição Federal de 88, no artigo 22, está aí, competente privativamente a União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Já estava previsto lá. Depois o próximo. A LDB, no artigo 22 e 26, a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Está lá. Depois, os currículos no anterior. Aí, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada exigida pelas características regionais, locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Aqui tem uma parte importante para nós, que é pensar assim, Araraquara está trabalhando com o currículo paulista. Como está previsto na LDB, o que está dito aqui? Olha, que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do médio devem ter base nacional comum curricular. Já estamos aqui. Agora, essa outra parte, a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar. O que significa isso? Que esse currículo, quando chega em Araraquara, ele precisa aí trazer agora o território de Araraquara para dentro dele. O que é que Araraquara tem na questão da geografia, da história, que vão poder entrar no currículo da ciência? O que que tem aqui, por exemplo, em Araraquara tem aí vários escritores com livros, tem poetas que vão entrar aqui fazer parte do currículo, porque é o território. E quando esse currículo chega na escola, via PPP, ele também vai ter aí a parte diversificada desse território onde a escola está inserida. Então, esse currículo que foi feito para todo o estado de São Paulo, ele precisa agora, quando chega no município, pegar aquilo que é a parte diversa que é característica do município. Por exemplo, vocês estão no interior de São Paulo, uma parte que eu conheço pouco, essa região de Araraquara. Eu estou no litoral paulista. O que é que tem na minha região que precisa fazer parte do currículo? Quais são as questões ambientais que precisam aqui, de alguma forma, entrar no currículo? Ontem um professor falou, um professor de história aí de vocês, que tem uma questão do aquífero Guarani, que está aí na região e que está sendo contaminado. Falei, essa é uma parte importante para ser colocada no currículo de Araraquara, trazer essa perspectiva para dentro do currículo. Só que para fazer essa entrada daquilo que é do território no currículo, eu, de fato, preciso compreender como é que eu faço isso. Como é que eu agrego habilidades lá no componente curricular de história, de geografia, de ciências, de língua portuguesa, enfim, como é que eu faço isso? Pode passar o próximo, por favor. Olha, agora nós já temos mais de 30 pessoas, olha que bacana. E aí nós vamos ver aqui a resolução que implanta a Base Nacional Comum Curricular, que é a resolução do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Pleno de dezembro de 2017, que vai falar: a presente resolução e seu anexo instituem a Base Nacional Comum Curricular como documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais como direito das crianças, jovens e adultos no âmbito da educação básica escolar.
e orientam a sua implementação pelos sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas, aí, estados e municípios. Quando a gente olha para essa resolução, ela já diz para nós que nós não temos aqui a opção de falar assim, não vou trabalhar com currículo à luz da base, né? Porque esse documento ele tem caráter normativo, né? Ele define um conjunto orgânico, quer dizer, não é uma coisa que está engestada, estática, e progressiva de aprendizagens essenciais. Talvez aqui caiba um parênteses, assim, para a gente entender. O que são aprendizagens essenciais? O que ela difere de aprendizagens mínimas, como a gente falava anteriormente, né? Aprendizagem essencial vai para além do mínimo. É como se eu brincasse com vocês agora aqui e falasse assim, olha, o mês de julho, vocês vão passar com um salário mínimo. E o mês de agosto, vocês voltam a trabalhar com o salário essencial. Tem diferença de mínimo para essencial? Essencial me dá todo o suporte necessário para que eu me forme de forma plena, que está assegurado lá no nosso currículo como educação integral. Então, a gente vai precisar entender, eu tenho certeza que isso já está muito claro para vocês, que nós temos hoje um documento normativo que direciona o que vai acontecer em termos de currículo em cada escola desse país, né? E que para isso acontecer dentro de cada escola, é preciso passar pela revisão do PPP, que provavelmente vocês já devem ter mexido com isso ou vão mexer. Pode passar o próximo. E aqui a deliberação do Conselho Estadual de Educação, né, que fixa as normas relativas ao currículo paulista da educação infantil e ensino fundamental para a rede estadual, rede privada e redes municipais, que possuem instituições vinculadas ao sistema de ensino do Estado de São Paulo. E aqui está dizendo que todas as escolas, públicas e privadas, precisam aderir a essa questão do nosso currículo paulista, e aí também tem uma outra parte, né? O currículo paulista, em regime de colaboração, os municípios podem adotá-lo ou podem elaborar o seu próprio currículo à luz da BNCC. O que não pode é ter um currículo que seja divergente das propostas que estão na BNCC. Pode passar no próximo. Aí a resolução 6 de 2019, que fala da homologação desse documento, do currículo paulista. Pode passar o próximo. Aí, aqui já trazendo a Base Nacional, eu peguei lá um trechinho, né, que a Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo. Veja que ela traz de novo aquilo que traz na resolução, que define um conjunto orgânico progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades de educação básica, de modo que a tenham assegurados os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. E aqui eu deixei tarjado aí aprendizagens essenciais, e aí direitos que são assegurados, né? Então, aprendizagem e desenvolvimento. A gente vai trabalhar no próximo encontro um pouco mais aprofundado o que quer dizer esses direitos assegurados. O que é direito de aprendizagem e direito ao desenvolvimento? E aí a pergunta é, como assegurar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento? O que já fizemos? O que ainda precisamos fazer? Em que pé nós estamos agora em relação à questão da implementação do currículo paulista, né? E esse currículo que chega em Araraquara e que vai agora, junto com vocês, professores, falar, olha, o que é que tem em Araraquara que nós vamos precisar ampliar algumas habilidades ou mexer na habilidade lá no modificador, que aí a gente vai precisar entender a lógica da organização curricular para entender como é que eu mexo numa habilidade sem tirar o direito, mas colocando o território. Como é que nós fazemos isso? E aí nós vamos trabalhar um pouquinho com relação a tudo isso. Vamos passar ao próximo. Aí. Então, a educação pública de qualidade, aí, olhando desde a letra da lei até a sala de aula, né? Como é que nós estamos pensando no protagonismo do aluno nesse processo de aprendizagem?
Em que medida a base legal que rege a educação básica no Brasil assegura o protagonismo dos alunos? Porque é isso que nós queremos lá no nosso currículo que foi escrito à luz da base. Quão próximo estamos da formação do aluno protagonista? E aqui tem uma palavrinha entre parênteses, que é o agente, porque, na verdade, é assim, quando a gente trata do aluno protagonista, nós estamos traduzindo para o sujeito que age no mundo e promove transformações, porque é essa a virada que nós temos de um currículo por competência. Nós tínhamos um currículo anterior que não vai ser descartado, muito pelo contrário, ele está dentro desse currículo. Só que agora nós vamos precisar entender como é que esse conteúdo, como é que esses conhecimentos favorecem a esse aluno a se formar de modo que ele possa promover as transformações necessárias no seu território, no seu entorno. Como é que fazemos isso? Agora, passando o próximo. Quais mudanças vieram com o currículo à luz da BNCC? Eu quero parar nessa imagem, Patrícia, para a gente olhar um pouquinho para essa imagem aqui. De um lado, eu tenho aqui esse professor carregando um monte de livros aí, que é uma imagem feita pelo Frato, né? Alguns livros didáticos e o outro, alunos em roda. O que que essas imagens aqui dizem para nós quando eu estou olhando para o currículo? O que é que um representa, o que é que um lado da imagem representa, o que é que o outro lado da imagem representa? Agora, eu gostaria muito que vocês pudessem falar um pouquinho. Que silêncio. Quem gostaria de abrir o microfone? Aqui eu estou vendo assim, olha, gente, o bom seria poder ver o rosto de vocês, né? Tem FG, TC, MO, MR, LM, que é Luiz Matias, Maria de Fátima, Eduarda, coordenação, enfim. Quem é que gostaria de falar alguma coisa? Eu sei que vocês estão num processo formativo vertiginoso, né? Tem muitas formações ocorrendo. Mas elas não podem acontecer de maneira que eu não possa estabelecer uma relação com essa formação, né? Até para a gente poder direcionar os encontros. Quem gostaria de falar? Tem um comentário aí no chat. Pode ler, Patrícia? Então, eu vou abrir, é que para mim tá difícil, como eu tô pondo o slide, às vezes eu tenho que voltar lá, o Marcel, eu consigo ver, mas não é toda hora que eu vejo porque eu tô com o slide na minha tela, tá? O Marcel colocou, de um lado o professor como detentor do conhecimento, do outro o aluno participando da construção dele. Bacana, bacana, Marcel. É justamente isso, né? Quer dizer, nós viemos de uma formação onde o professor detinha esse conhecimento. E agora nós acreditamos que todos nós, alunos e professores, têm saberes diversos, né? E o professor é o grande maestro dessa orquestra. Então, como é que a gente sai de um currículo que era um currículo por conteúdo para um currículo que agora olha para o sujeito e para as relações desse sujeito com outros sujeitos e também com o ambiente? Como é que a gente vai olhando e como é que nós vamos transformando essa prática? Na verdade, assim, a gente vai transformar essa prática do dia para a noite? Claro que não. Né? Não dá para ser inocente ao ponto de pensar assim, olha, semana que vem todo mundo está aí nadando de braçada no currículo paulista, porque não é assim que funciona. Né? Nós teremos aí um tempo de adaptação. Por quê? Porque nós fomos formados e formadas numa perspectiva de educação bancária ainda. Alguns poucos tiveram o privilégio de terem escolas diferenciadas, mas nós somos formados assim. Então, mudar esse modus operandi agora não é uma coisa que é do dia para a noite. Né? Eu sempre gosto de lembrar da música do Raul Seixas, né, que ele diz assim, que é chato chegar a um objetivo num instante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, porque nós vamos chegar num objetivo num instante. Ó, a partir do mês que vem, todo mundo está aqui trabalhando já com planejamento, já dentro dessa perspectiva. Não é assim, por quê? Porque nós vamos precisar mexer nas condições onde nós estamos atuando. Então, a escola está toda preparada para atuar
a partir de um currículo por competência? Por isso que eu digo que a escola pode muito, mas ela não pode tudo, não é? O sistema precisa pensar de forma colaborativa para saber quais são as mudanças que nós precisamos fazer. Porque a mudança, gente, não é uma mudança na nossa cabeça, no nosso agir como professor só, não. Tem outras mudanças que precisam ser aí adequadas para que, de fato, toda essa lógica de um currículo por competência possa ser colocada em prática. Porque senão a gente vai colocar na mão do professor uma responsabilidade que não é só dele. Essa responsabilidade ela é compartilhada por todo o setor, por todo o departamento da educação básica do município. Né? Para que a gente não fique com aquele peso nas costas, achando que nós vamos dar conta sozinhos, não. Tem toda uma secretaria, tem toda a questão da gestão escolar, enfim, das normativas, para que, de fato, a gente faça todas essas mudanças. Tudo bem até aqui? Nesse primeiro momento? Tem alguém que gostaria, que escreveu alguma coisa no chat, porque eu não estou conseguindo ver o chat aqui, para eu poder acompanhar. Eu não escrevi, mas lá vou eu de novo. Muito obrigada, Fátima. Eu já estou louca para... Quem me conhece já sabe que eu sou falante, viu, Maria Eugênia? Sabe que faz uns 15 anos que eu comecei a trabalhar ouvir falar e tentar pôr em prática o protagonismo. Na época, intitulava Protagonismo Juvenil. Eu achei maravilhoso. E até consegui fazer uns trabalhos na época, continuei com essa filosofia, tal, tudo bem. Agora, você fala do compartilhamento, beleza. Hoje, a gente tem dificuldade em compartilhar já com os órgãos envolvidos na educação, vamos dizer assim. Hoje a gente já tem essa dificuldade. Agora, eu vejo assim, mais longe, que o problema não adianta ser compartilhado só entre esses membros da educação, esses diferentes grupos. Porque, quando você pensa em protagonismo, pelo menos se eu estiver errada, você me corrige, nós estamos pensando em pessoas que vão elaborar um projeto em cima do que eles acham que é preciso, eles montam, eles especificam o que querem, eles vão avaliar os resultados, eles vão propor mudanças em cima de resultado, enfim, um trabalho bem complexo. Aí eu te pergunto, o que fazer com esses alunos que, muito diferente daqueles que estavam 15 anos atrás, que a gente achava, nossa, evoluiu tanto agora. Eu não sei que raio de evolução para esse tipo de trabalho nosso a gente teve, pelo seguinte, hoje eles querem tudo pronto. Então, você conseguir motivar esses alunos, despertar esses alunos para construir alguma coisa, eu acho que é mais difícil hoje do que há 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso. Pelo menos eu sinto isso hoje. É uma coisa importante? Precisa ser realizada, na minha opinião? Sim. Mas tem uma parte que eu acho que não somos nós que temos que fazer. Ela vem antes de nós, educadores. Seriam outros tipos de profissionais. Se não antes, mas paralelo conosco. Eu tenho esse sentimento, até gostaria de ouvir outras pessoas o que acham, o seu parecer também, porque, assim, eu não desisti de trabalhar assim, eu tenho isso muito claro na minha mente, procuro aplicar sempre que eu posso, porque algo que é construído pelo grupo, ele se torna muito mais forte e importante do que aquilo que é imposto ou elaborado por um só, né? Vamos dizer assim, eu, professora, é o que eu penso, mas tem que haver algo aí que eu quero saber, está faltando alguma coisa aí, que não adianta envolver toda a cúpula da educação, que já é difícil, mas tem alguém, algum grupo em paralelo que precisa estar junto conosco, que faça um trabalho, como eu disse, se não antes de nós na educação, mas paralelo conosco.
Ai, Maria de Fátima, eu já estou aqui, olha, querendo conhecer muito você, porque você traz umas coisas, Maria de Fátima, que é super importante. Eu até queria ouvir mais pessoas aqui com essa fala da Maria de Fátima. Não é? Quer dizer, há 15 anos eu conseguia fazer coisas que hoje eu tenho mais dificuldade. E você fala assim, quem poderia estar junto com a gente? Ou antes ou agora? E aí eu gostaria muito que vocês pudessem falar aqui, corroborar aqui com a Maria de Fátima, trazer um contraponto. Quem gostaria de falar? Tem gente no chat ainda, a Tatiana falando, exatamente, Fátima, a Silvana, concordo plenamente com a Fátima. Ela está falando, não estou conseguindo abrir meu áudio. Nossa, Inclusive, só um parênteses para a Fátima, que estava comentando desse eco terrível, eu acho que deve ser alguma coisa do microfone dela, ou ela está com fone e celular e notebook aberto, ou só sem fone, está dando eco da própria fala dela, porque só fica o dela aberto e dá eco, entendeu? Então é. deve estar alguma coisa do equipamento lá. Pode ser. Mas a Fátima, e vocês que estão aqui concordando com a Fátima, trazem uma coisa que a gente tem buscado hoje demais, Fátima, e buscado desde lá, desde a educação infantil. A gente tem buscado isso, que é a intersetorialidade, porque a educação sozinha não vai dar conta da situação que nós vivemos hoje. Então, a gente precisa, num município, por exemplo, contar com outras secretarias junto com a educação. Não dá para fazer esse trabalho sozinha mesmo, porque nós nem usamos esse termo, porque é um termo equivocado, mas as famílias hoje elas têm estruturas muito diferentes das famílias que nós tínhamos no passado. Além de tudo isso, a tecnologia e o seu uso desenfreado também contribuiu para que a gente pudesse viver o que nós estamos vivendo hoje. Por isso que lá o Demurger, ele vai falando um pouco dessa questão, dessa gama, né, dos gamas, dessa casta majoritária que está aí envolvido com essa orgia digital. Olha o que ele coloca. Porque antes a gente tinha aí os alunos, quando a gente conversava, falavam assim: o que você. Ah, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser bombeiro, eu quero ser polícia, eu quero ser enfermeira. Hoje eles querem ser influencer, youtuber. Não que isso não seja, essa não é a questão, pode ser ou não pode ser, não é isso. Mas os sonhos hoje são muito diferentes, não é? E o sonho hoje, não sei se vocês acompanham, eu gosto muito de ver o Instagram e eu gosto muito de fazer a análise multimodal, né? Entender o que está aparecendo ali, porque é muito interessante. O que aconteceu com as pessoas? Tem um processo que todo mundo quer ficar jovem eternamente, não é? As pessoas têm dificuldade em envelhecer, em ter uma ruga a mais, enfim. E tem uma coisa das crianças que estão aí fazendo essa parte de youtuber, que é um retorno só financeiro, quer dizer, o lado humano vai ficando muito para trás. Então, não é fácil para nós que estamos trabalhando com a maioria, e quando eu digo a maioria esmagadora, 82,6% das matrículas da educação básica está na mão da escola pública, para tentar virar esse jogo, não é? Então, sozinha a escola não vai conseguir, mas a gente vai precisar parceria com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Quando eu falo a Secretaria de Saúde, é porque a gente tem muitos jovens ainda que engravidam e são reincidentes, não é? Tem aí algumas situações de falta de emprego, as condições são degradáveis para essas crianças. As nossas crianças hoje, vocês estão mais com adolescentes, mas por conta dessa tecnologia que veio, foram crianças que foram criadas com a chupeta eletrônica, não é? Que é a tela do celular. A criança está incomodando, dá o celular na mão dela. O brincar ficou para trás, o desenvolvimento motor, o movimento nosso foi ficando para trás. Então, quantas coisas a neurociência vem trazendo para a gente, dizendo que serão prejudiciais para essas gerações, né? E que a gente precisa entender, porque o filho da classe mais abastada, essa criança, por mais que ela fique afastada dos pais,
ela tem ali um psicólogo que atende, ela tem um terapeuta, ela faz uma aula de natação, ela faz aula de balé, ela faz aula de inglês, ela vai completando essa formação de uma outra forma que as nossas crianças hoje. E aí tá para nós, essas crianças com mais dificuldade, os vulneráveis ficam na mão da escola. Por isso que eu falo, e Fátima foi precisa, quase que cirúrgica aí, viu, Fátima? Quando você traz essa questão, não dá para trabalhar sozinho, não dá. Nós vamos precisar, e aí eu vou lembrar daquele ditado africano que é preciso de uma aldeia para educar uma criança. Eu preciso de todo mundo junto, não tem como fazer diferente, né? Eu acho muito salutar o que você coloca, viu, Maria de Fátima? De fato, a gente precisa unir forças. A professora Francis eu ia falar aqui. Quer que eu leia? A educação não pode ser uma ilha. Boas parcerias são fundamentais para que se amplie o nosso alcance e potencialize nossos resultados. Devemos sair das ilhas e formar teias. Acho que vem complementando a sua palavra agora. É muito bacana. E quando a professora fala da questão de a educação não pode ser uma ilha, realmente é isso, né? Como é que a gente vai viver isolado? Eu vou dar um exemplo bem simples que vocês devem ter ouvido falar muitas vezes aí. Só tratando da educação. A gente tem no Brasil um município de 200 mil habitantes que se destaca nacional e internacionalmente. É o município de Sobral. E aí a gente pode falar, mas Sobral é tudo aquilo? Sobral é tudo aquilo. Eu morei no Ceará, eu trabalhei em Sobral na formação dos coordenadores, eu ainda atuo junto à SFAPEG em alguns momentos de formação, eles são mesmo aquilo tudo. Só que a gente precisa lembrar assim, olha, Sobral tem 200 mil habitantes, nós temos mais de 210 milhões de habitantes. De que vale um município no Brasil, um município onde tudo acontece, a educação é maravilhosa, os alunos se desenvolvem, enfim, numa perspectiva de um país tão grande como o nosso, né? Então, uma ilha só, ilhas de excelência para nós não importa, e também essa questão, como a colega colocou, a educação sozinha não vai dar conta. Nós vamos precisar das várias parcerias, das mobilizações sociais, como diz o Bernardo Toro, para que, de fato, a gente possa avançar. Porque a sensação que fica para nós, eu estou colocando nós aqui porque a minha realidade é de professora, eu vivo enfiada em escola, né? Eu vou para os municípios trabalhar, mas eu quero, dentro da escola, eu quero ver o que está acontecendo ali. Para que, de fato, a gente possa não trazer aqui, para essa nossa discussão aqui, que são discussões muito curtas, mas para que a gente possa discutir de coisas que, de fato, eu sei que está acontecendo. Porque, às vezes, um discurso acadêmico, ele é bonito, mas ele não consegue entrar dentro da escola, porque ele fica numa outra esfera. Eu digo, eu estou lá na academia, lá na USP, no pós-doc, mas a minha essência é dentro da escola. E, às vezes, as pessoas que estão aqui falando de escola nunca passaram perto de uma escola pública. Nunca entraram dentro de uma escola pública, não sabe de fato o que acontece. Então, acho que agora é um momento bastante interessante de pensar assim, quais são as parcerias que nós, enquanto escola, podemos fazer com aquilo que está no nosso território, no entorno do nosso território. Olha, tem ali uma associação de bairro, olha, tem um clube, tem ali uma empresa. Quais são as parcerias para que, de fato, a gente vá dando condições de poder ampliando tudo isso que nós temos que fazer. Pode ir passando, Patrícia, vamos para o próximo. Obrigada, Maria de Fátima. E depois a gente vai aqui, só para relembrar, já falei isso aqui, mas eu vou retornando com vocês. O currículo anterior, um foco nos conteúdos, para que a gente pudesse interpretar o mundo, e aí está dito para nós que interpretar o mundo para nós hoje não é suficiente. Eu preciso ir para além. Então, eu não vou jogar nada do que nós tínhamos no currículo anterior fora. Muito pelo contrário, porque ninguém se torna competente sem conteúdo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou redirecionando o conteúdo, eu estou mudando o foco. Antes, o meu holofote iluminava o conteúdo e agora o meu holofote ilumina o sujeito e as relações que precisam desse conteúdo para poder promover as transformações necessárias.
Vocês estão entendendo que eu continuo aqui com as duas coisas, o conteúdo, o sujeito e as suas relações. E eu tinha um holofote. Antes o holofote estava mirado aqui para a questão do conteúdo. Agora eu estou ajustando o foco do holofote e colocando esse holofote no sujeito e nas suas relações. Mas o conteúdo continua imprescindível. Ninguém se torna sujeito competente sem os saberes adequados. Não existe isso. Passa para mim para o slide 21, Patrícia, por favor. Não sei se está com delay. Não está passando, professor? Acho que travou aqui para mim. No meu está passando, mas estou vendo aqui no celular que não passou para vocês aí, né? Não passou. Ah, peraí, deixa eu descompartilhar. Nem sei se existe esse tempo. Peraí. Enquanto a Patrícia vai mexendo, vocês podem abrir o microfone. Eu falo que o meu sonho de consumo é estar junto com vocês, assim, sabe? Num encontro que a gente possa se olhar, parar para o cafezinho, né? Saber de um monte de novidades, fazer uma prática. A internet está bem lenta aqui, viu? Eu já pus aqui, apareceu na minha tela, mas acho que não chegou aí para vocês ainda, né? Ainda não, mas não tem problema. Eu vou falando a partir dos meus aqui, que é tranquilo também, não tem problema não, eu vou usando aqui o que eu queria. Na verdade, esse slide, ele vai mostrando aqui tudo que a gente fez desde a BNCC, o que é que vai precisar ser feito para que, de fato, isso chegue até a escola, né? Até a sala de aula. Então, a BNCC foi feita em nível de país, o currículo em nível de estado, chegando aos municípios. A partir do momento que o currículo chega no município, faz-se necessário a revisão do PPP, porque se não faça a revisão do PPP para trazer as mudanças que o currículo traz para dentro da escola, legalmente ele não chega na sala de aula. Depois, nós temos que olhar para o plano de trabalho de cada docente, quer dizer, como é que está o meu plano de aula a partir de um currículo por competência? O que é que ele tem de diferente? E depois eu vou precisar aqui olhar para o acompanhamento desse plano de trabalho, que é feito aqui pelo diretor, pelo coordenador da escola. A gente sempre aqui... agora foi. Bacana. Nossa, está demorando. O delay está grande. É só para a gente poder entender aqui o que a BNCC dispara até chegar na sala de aula. A BNCC iluminou os currículos, né? A partir dos currículos, eu tenho que agora fazer a revisão do PPP da escola de forma coletiva, colaborativa, não é papel para eu poder arquivar, é um documento que ilumina as ações da escola. Depois eu vou precisar mexer no plano de trabalho docente, quer dizer, meu plano de aula ele é diferente agora, né? Ele está aqui com foco na formação de um sujeito competente para agir no mundo. E aí eu vou precisar de ter alguém na escola que legalmente já esteja aí sendo colocado como aquele que vai velar, com V, pelo plano de trabalho de cada docente. Isso está escrito no artigo 12 da LDB. Né? Então, quem está na escola como gestor, vela pelo plano de trabalho de cada docente. Para quê? Para saber se a política pública vigente está acontecendo ou não, ou se eu vou precisar investir mais no processo formativo. Eu não vou observar para fiscalizar, eu vou fiscalizar para poder remodelar, reconfigurar, ressignificar o meu processo formativo. Se as coisas que eu estou vendo na sala de aula não servirem para alimentar o processo formativo, tem alguma coisa que está descolada. Né? O processo formativo é retroalimentado por aquilo que nós observamos da sala de aula e pelos resultados de avaliação que acontece na escola. Se isso não estiver acontecendo, a gente tem informações, mas que não chegam a atuar na necessidade posta pela realidade do professor, por aquilo que ele tem mostrado para nós. Pode passar o próximo. Aqui, só para a gente entender essa configuração, quando eu coloco as competências gerais aqui em cima, é para lembrar que ela é o grande guarda-chuva, para onde tudo que nós fazemos na escola, na secretaria, precisa apontar.
para o desenvolvimento dessas 10 competências gerais. Isso significa que desde a educação infantil até o último ano do ensino médio, nós estamos trabalhando com esses alunos para assegurar que eles saiam do ensino médio com todas essas 10 competências gerais. Vamos passar ao próximo, que é só uma estrutura, e a gente vai fazer uma leitura aqui. Esses últimos minutos nossos agora, os 30 minutos, vai ser para a gente olhar para essas 10 competências gerais. Então, aqui só como está estruturado o currículo no ensino fundamental, né? Nós temos as várias áreas de linguagem, matemática, ciências e ciências humanas e religião que entrou como área, né? O ensino religioso. E em cada área, aqui no caso de linguagens, nós temos língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, né? E na área de ciências humanas, geografia e história. É importante lembrar que essa estrutura, essa organização, ela é aquilo que está assegurado para todos os alunos desse país. Mas pode ser que um município que tenha mais condições financeiras diga assim: olha, eu quero trabalhar com língua inglesa desde a educação infantil. O que está assegurado por lei é que a partir do 6º ano, todos os alunos nesse país terão língua inglesa. Mas o município pode optar por trabalhar isso desde a educação infantil e ele também pode falar: olha, eu quero trabalhar para além da língua inglesa, eu quero trabalhar o espanhol. E aí, se o município pode, não há problema nenhum. O que não pode é tirar aquilo que está assegurado por lei. E agora, eu vou fazer a leitura para vocês das 10 competências gerais. Antes disso, eu queria perguntar assim: quem é que lembra de uma das 10 competências gerais aqui de cabeça? Que já leu e fala assim: ah, olha, eu lembrei dessa daqui, porque me marcou. Quem lembra de uma, pelo menos? Mais alguém? E eu vou fazer a leitura delas de uma forma assim, olhando do que e o para quê. Talvez essa seja uma forma interessante de fazer a leitura para compreensão. Ninguém aqui quer falar: olha, eu lembrei dessa, lembrei daquela. Nós somos mais de 33 pessoas aqui. Tem alguém que escreveu alguma coisa no chat, Fátima? Fátima não, desculpa. Patrícia. Não, eu abri agora há pouco, não. Gente, não é nada. Então, tá bom. Então, eu vou fazer a leitura, essa leitura para nós, usando esse o que e o para quê. Bom, e aí o que nós vamos pensar aqui? Quando eu coloco para vocês aqui a primeira competência geral, ela vai dizendo para nós o seguinte: eu separei em azul e vermelho a primeira parte e o para quê a outra parte. A primeira competência geral, ela diz assim, ó: valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. E a pergunta é: eu valorizo e utilizo os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital? Se eu valorizo e utilizo, eu faço isso por quê? Porque pode ser diferente o meu para quê daquilo que está colocado como a primeira competência geral. Eu posso valorizar e utilizar para outras coisas, mas o que está previsto na base é que eu vou valorizar e utilizar todos esses conhecimentos para que eu possa entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. É por isso que eu preciso valorizar todo esse conhecimento acumulado aí ao longo dos anos, porque eu preciso entender, explicar a realidade e continuar aprendendo. Porque eu tenho como foco a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, esse o quê e esse para quê precisam conversar, porque às vezes eu fico muito ligado na parte vermelha e desconsidero a parte azul. Vamos para a próxima. A segunda, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, deu certo. Eu estou usando o meu aqui, porque tem uma barrinha que me atrapalha aqui. A segunda está assim, ó: exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade. Para que tudo isso?
para que eu possa investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar situações, inclusive tecnológica, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. A pergunta para nós: eu exercito a minha curiosidade intelectual? Eu recorro à abordagem própria das ciências? Eu incluo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade? Tudo isso para quê? Para que eu possa investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas, aquela que eu coloquei lá em cima: linguagem, matemática, ciências humanas, ciências da natureza, ensino religioso. É para isso que a gente está olhando. Então, tem aí uma perspectiva de um trabalho a partir das 10 competências, que é tudo que eu faço precisa convergir para a formação de um sujeito que vai sair no ensino médio com essas competências. Vamos por a terceira. E a terceira está assim, se alguém precisar falar, pode abrir o microfone, por favor. A terceira está dita assim, ó: valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artística cultural. Quando eu coloco aqui em vermelho, eu vou fazer a pergunta para vocês: vocês valorizam e vocês fruem das diversas manifestações artísticas, culturais, das locais às mundiais? Quer dizer, eu valorizo e aproveito, eu tenho prazer com tudo isso? Para que eu quero isso aqui? Para que eu possa participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Então, para além de valorizar, eu também preciso fruir. E aqui, olha, só lembrando que quando na primeira versão da base, essa terceira competência geral, ela só estava no valorizar. Valorizar as diversas manifestações artísticas, culturais, enfim. Nessa versão nova, foi acrescentado o fruir, porque está dizendo para nós que, para além de eu valorizar, eu preciso também tirar proveito daquilo que tem de arte, de cultura. E eu preciso conhecer essas que são locais e as mundiais também. Como é que a gente vai fazendo isso no nosso dia a dia, na escola, de modo que o nosso aluno possa valorizar e possa fruir dessas manifestações? Quais são as práticas? Quais são aí as áreas que são mais ligadas a isso? Vamos passar para a próxima, a 4. Utilizar diferentes linguagens. Então, linguagem verbal, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimento das linguagens artística, matemática e científica. Então, está dizendo que eu preciso usar diferentes linguagens. Eu preciso ter aí um uso multimodal dessas linguagens. Para quê? Para que eu possa me expressar, para que eu possa partilhar informações, para que eu possa ter experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. De novo, eu estou falando de colaboração, mas eu estou dizendo que para eu me comunicar neste mundo de hoje, eu preciso ter diferentes linguagens, que não é só a questão da escrita e da leitura. Eu vou precisar ter linguagens que passem pelo campo corporal, visual, sonora, digital, para que eu possa me expressar melhor, para que eu possa também partilhar informações de modo diferente. Como é que nós temos feito isso no nosso dia a dia? Depois a quinta, que é a quinta que fala de cultura digital, que ela vai dizer para nós que eu preciso compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Por que eu preciso compreender, utilizar e criar? Para que eu possa me comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problema, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Porque se eu não compreendo, eu não utilizo, eu não crio, como é que eu vou participar? Como é que eu vou me comunicar na atualidade? Se tudo passa pela questão tecnológica, né? A gente vai abastecer o carro. Se o frentista não entende de tecnologia, ele não consegue fazer isso.
né? A gente vai ao supermercado, tem alguns que têm autoatendimento, você já não passa no caixa. Então, como é que eu compreendo e utilizo toda essa tecnologia? Para que eu possa me comunicar, para que eu possa acessar também tudo isso e que eu possa disseminar informações. Então, temos bastante coisas aí, que é assim, pensar, o nosso plano de trabalho, a nossa escola, ela está preparada para formar as 10 competências desses alunos, para que esses alunos aí passem por nós no ensino fundamental nos anos finais, levando aí as contribuições para a formação dessas 10 competências? Para a sexta agora, olha o que está posto na sexta: valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhes possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer as escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica, responsabilidade. E a pergunta é: eu valorizo a diversidade de saberes e vivências culturais? Eu me aproprio desses conhecimentos e experiências para que possa me ajudar a entender as relações próprias do mundo do trabalho? Como é que eu olho para a diversidade que nós temos hoje? Como é que eu olho para isso e valorizo essa diversidade de saberes? Como é que eu participo de vivências culturais e me aproprio? Porque tudo isso é para que eu possa fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania. Porque se eu não valorizo a diversidade de saberes e nem as diferentes culturas, como é que eu vou atuar aí quando eu tiver que fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ligando aí a essa questão da minha responsabilidade? Como é que a gente vai trabalhar? E aí a pergunta é: quais são as propostas que uma escola precisa ter para que, de fato, isso aconteça? Quais são as mudanças que nós vamos fazendo no nosso dia a dia e que nós vamos fazendo de forma coletiva, colaborativa, que isso vai sendo aqui uma normativa dentro da escola. Isso vai sendo uma coisa comum dentro da escola. Na sétima, deixa eu ver se está com delay aqui, porque eu estou acompanhando no meu. Ótimo, está indo. Maravilha. Então, na sétima está assim, ó, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. E a pergunta é: eu argumento com base em fatos, dados e informações confiáveis? E por que eu tenho que argumentar com base em fatos e dados e informações confiáveis? Para que eu possa formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si, dos outros e do planeta. Olha só, se eu não argumento com base em fatos e dados e informações confiáveis, qual é o problema que eu tenho aqui? Se eu não sei aqui distinguir o que é o fato e o que é uma opinião, como é que eu consigo fazer um argumento de fato com base em dados e informações confiáveis? Como é que a gente não trabalha olhando para fake news, para aquilo que é mentira? Então, eu preciso ter conhecimento para que eu possa discernir isso é fato, isso é opinião. Isso aqui é muito trabalhado nas aulas de língua portuguesa, mas isso não é só da língua portuguesa. Ela permeia todos os outros componentes curriculares. E agora, esses três últimos, que é a competência 8, a 9 e a 10, ela vai falar justamente das competências socioemocionais. Então, agora a gente vai começar a olhar para a questão das emoções e como elas interferem em tudo que a gente faz. Quando eu olho para essa oitava, e ela vai dizer assim, ó, eu vou perguntar para vocês isso. Vocês se conhecem? Vocês se apreciam? Vocês cuidam da sua saúde física e emocional? E por que é importante que eu me conheça, que eu me aprecie, que eu cuido da minha saúde física e emocional? Porque se eu não fizer isso, eu não tenho como me compreender nessa diversidade humana. E não tenho como me reconhecer, né? Reconhecer as minhas emoções e a dos outros, trazendo aí a autocrítica e a capacidade para lidar com elas.
Porque se eu não me conheço, se eu não cuido de mim, como é que eu estou trabalhando para cuidar do outro? E como é que eu me reconheço com tudo que eu sou, com a minha constituição de sujeito, dentro dessa diversidade humana? Porque, apesar de ser um ser humano, eu tenho características diferentes daqueles que convivem comigo. E eu me conhecendo melhor, eu me apreciando, eu cuidando de mim, eu consigo me compreender dentro dessa diversidade humana. E aí eu tenho menos sofrimento do que na maioria das vezes eu teria se eu não me conhecesse, se eu não cuidasse de mim. Na nona, está dito assim, ó, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. E a pergunta é, eu exercito a empatia? Eu me coloco no lugar do outro? Eu pratico o diálogo? Ou eu resolvo tudo ali, ó, não quero conversa? Como é que a gente está? Eu pratico aqui a resolução de conflitos e trabalho com base na cooperação? Por que a gente precisa de tudo isso? Para que eu possa me fazer respeitar, para que eu possa promover o respeito ao outro, aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas, potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, está dizendo aqui para nós que eu preciso saber me colocar no lugar do outro. E que essa parte em vermelho, se eu tenho isso aqui, se eu exercito empatia, se eu tenho diálogo, se eu consigo resolver conflitos e eu tenho cooperação, eu consigo aqui pensar que eu posso me fazer respeitar, que eu promovo o respeito ao outro, sempre olhando para a questão dos direitos humanos. A Base Nacional, ela preserva isso. Tudo que nós estamos fazendo aqui está alinhado à questão dos direitos humanos, não tem como a gente pensar diferente. E na décima, que está assim, ó, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. A pergunta para nós é: nós agimos pessoal e coletivamente com autonomia, com responsabilidade, com flexibilidade, com resiliência e determinação? Para que eu preciso disso? Para que eu possa tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. E aqui, a pergunta que fica para nós é: o que já temos das 10 competências gerais? Fazer a leitura das 10 competências gerais dessa maneira nos ajuda a pensar que todo o nosso trabalho na escola, a partir dos nossos componentes curriculares, a partir dessa colaboração que nós temos entre os componentes curriculares, é para que, de fato, esse aluno, quando sai no terceiro ano do ensino médio, ele saia com essas 10 competências gerais. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês aqui, para que a gente possa pensar, o que nós já temos dessas 10 competências gerais? Porque tem duas resoluções hoje, uma que trata da formação inicial e a outra que trata da formação contínua, que está dizendo que nós, professores e gestores, os educadores, precisam ter essas 10 competências gerais, né? Isso tudo é muito novo. Então, aqui, o que nós já temos dela? O que a gente precisa aqui estar mais atento? Eu gostaria muito de ouvir vocês agora. Agora é o nosso momento. Já falei muito aqui, não tomei nem água, hein, meninos e meninas? Pode tirar a tela, professora? Tem mais uma pergunta tirar aqui no final, o que levamos do encontro. Pode tirar, né? Pode. Tá. Eu quero primeiro conversar com eles um pouquinho sobre essas 10 competências. A gente tem pouco tempo agora, mas ainda dá para a gente conversar um pouco. Desse grupo aqui, que tem bastante gente, eu ouvi a Fátima, e eu vi também bastante comentários aqui no chat. Isso também é bacana, né? Porque pelo menos eu sei que vocês estão do outro lado aí refletindo sobre essa primeira fala sobre o currículo paulista, né? Para que num próximo encontro a gente traga aqui a possibilidade de uma mão na massa. Agora é uma passada geral para que a gente entenda esse terreno que nós estamos trabalhando agora. Quem gostaria de falar? E se tiver alguma coisa no chat, você me fala. Tá, pode deixar.
Importante agora, né? Porque assim, eu fico falando demais aqui e isso não é bacana. Eu tô Vamos lá, eu, Chapolin Colorado. É o seu microfone que dá fonia no meu, viu, Maria Regina? Aí. Olha, olhando essas 10 competências, né, que eu acho que, como diz os alunos, tá osso. Tá osso, sabe por quê? Isso aqui a gente precisa trabalhar com os nossos alunos, mas a gente está precisando trabalhar conosco demais. Então, eu separei aqui duas palavrinhas especial, né? Empatia. Não está fácil hoje, mas a gente precisa ter e criar um ambiente onde prevaleça a empatia, né? Porque a gente já levanta já com semblante meio... Chega na escola, então... E isso já interfere na gente chegar e criar essa empatia entre nós e os demais elementos da escola, que não são só alunos. E uma outra é a tal da resiliência, né? Que não está fácil, porque além de todo esse processo que a gente está enfrentando no nosso trabalho, nós temos a nossa vida, né? A nossa família. Então, temos N problemas a serem digeridos e enfrentados, e aí chega o momento que a gente precisa se abastecer muito, se alimentar muito de coisas boas, criar essa resiliência, cuidar, né, mesmo dessa saúde nossa física e mental. Eu acho que é a primeira coisa, porque enquanto nós estivermos doentes, nós não vamos conseguir ajudar nossos alunos. Então, eu acho que eu não vou conseguir nunca. Não, claro, nós não precisamos estar 100%. A gente vai trabalhando a nossa recuperação, buscando a nossa saúde, trabalhando com eles, mas tendo em vista que eu só vou poder concretizar meu trabalho com sucesso à medida que eu conseguir trabalhar comigo mesmo e conseguir sucesso dentro de mim. Eu me sentir bem, eu me sentir saudável, capaz de levar isso aí para os alunos, né? Então, eu acho que se fosse falar que a gente ia ficar aqui horas, né, batendo um papo, aqui, trocando essas ideias. Eu sei que meus colegas têm N coisas para falar também, mas em função do quanto a gente trabalha, né? Muita gente aí com 2 períodos fechados em estado, município, enfim. A gente não se sente muito em condições, mesmo nas nossas formações, de estender muito o horário por conta disso, né? Então, peço desculpas se eu falei muito aí, quem se sentiu incomodado, mas quem já me conhece, como eu disse, sabe que eu sou assim, e eu não iria ficar calada. Né? E agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando, porque mesmo aqueles alunos, aqueles colegas, né, alunos, que não manifestaram, eu sei de quanto de positivo vocês mandam para mim, conheço e sei o que a grande maioria pensa, da luta de cada um, respeito, e que eu tenho que dizer isso, gente, não desanime não, sabe? A nossa prioridade são nossos alunos, e a nossa prioridade, se nossos alunos são nossa prioridade, nós precisamos estar bem para conseguir fazer com que eles também se sintam bem. E esse se sentir bem que eu digo, é se sentir preparados diante daquilo que a gente vai oferecer. Obrigada. Eu acho que a Fátima acaba falando em nome de muita gente aqui, né? Daqueles que estão ouvindo, e assim, é uma voz da experiência e uma voz com muita sabedoria.
E esse primeiro encontro nosso aqui, na verdade, é isso, é dar essa passada por esse documento, para que a gente possa, no próximo encontro, trazer um pouco mais da compreensão daquilo que pode me ajudar na construção do meu plano de trabalho. Eu acho que é um pouco isso. Eu quero aqui agora que Professor, você... Pode só falar. é que tem no chat, eu posso ler duas Pode, por mensagens? favor. A Francis colocou, acho que todas as 10 competências são essenciais, mas desenvolver as competências socioemocionais são prementes neste momento. Aí a Tatiana também colocou, essas habilidades precisam ser adotadas como regras fundamentais nas unidades escolares, acho que é a ser seguida por todos os presentes e adaptadas para as funções. Bacana, Patrícia. Tem mais? Não, só a Francis falando perfeito, Tatiana, concordando com a Tatiana, que eu acabei de ler a mensagem. Depois você faz um copia e cola para mim e você Tá, me envia, por favor, tá bom? Tá. Mas, assim, eu sei que, assim, poucas pessoas abrem o microfone, algumas escrevem no chat, mas todo mundo que está aqui e que, de alguma forma, ouviu a Fátima, ouviu a leitura dos colegas no chat, me ouviu falar aqui, a gente vai, de alguma forma, se impactando e trazendo algumas reflexões sobre o nosso dia a dia, né? Eu digo que nós somos aqui brava gente brasileira, né? Que mesmo em tempos tão difíceis, nós estamos aqui assegurando a aprendizagem e desenvolvimento de cada aluno que está matriculado na rede, enfim, né? Precisamos de fazer alguns ajustes? Precisamos, natural, né? As mudanças estão aí. E agora, para a gente encerrar esse dia, eu não vou aqui ficar a mais com vocês, mas eu gostaria muito que vocês pudessem colocar no chat, porque depois a Patrícia faz um copia e cola e me envia, como é que vocês estão saindo daqui hoje, né? Porque eu sei que vocês estão carregados de formações, mas o que vocês estão levando do encontro de hoje? O que vocês levam? Pode ser uma palavrinha só, não precisa se estender, não, mas coloquem no chat para que minimamente eu possa saber um pouquinho de vocês aqui. O que vocês estão levando do encontro de hoje? E quem quiser abrir o microfone para falar a palavrinha, olha, estou levando reflexão, estou entediada, enfim, o que vocês acharem? Coloquem para nós aqui. A Francis já colocou reflexão. Bacana. E quem quiser abrir o microfone, por favor. O meu sonho de consumo é encontrar com vocês presencial e a gente fazer sabe? Marcel colocou desafio. Desafio. Legal, Marcel. E eu vou aqui agradecendo a Secretaria de Educação aí, a Patrícia, que tem trabalhado junto comigo aqui, fica aí monitorando, colocando tela. E a gente sozinho não consegue dar conta mesmo, né? Sempre tem uma pessoa que nos ajuda e a Patrícia tem sido essa pessoa. Meio capengando, né, professora? Não, natural. Erra, não põe, trava. É assim mesmo, Patrícia. A vida online é desse jeito, não é diferente em outros lugares, não, viu? Mas agradecer à secretaria, a Clélia, que é a secretária de Educação, enfim, a vocês que ficaram aqui nesse momento, né? Algumas pessoas ainda nem almoçaram aqui, ficaram direto, mas assim, meu muito obrigada. Nós teremos mais um encontro ainda em agosto, né? Provavelmente mês de julho é um mês que a gente trabalha um pouco menos, né? Tem aí um recesso para poder respirar. O ócio é importantíssimo, porque sem esse ócio a gente não cria, não imagina, então precisa aí sair, quem pode viajar, viaja, quem não pode assiste bons filmes, lê bons livros, ouve música, a gente precisa se recuperar, se restabelecer e pegar aí um segundo semestre que passa muito rápido, né? O segundo semestre voa. E muito obrigada aqui por vocês. E vocês, quem pôs aí no chat já, se quiser sair, pode sair. E eu me coloco aqui à disposição até o final. Eu também já agradeço a professora, mais uma vez, pela participação, aceite aí do convite, a vocês que estiveram aqui conosco também.
Só para avisar para quem não viu, eu já pus o link, né, para poder acessar o formulário para testar a presença, né? Então, quem não viu, tá aí para cima um pouco das mensagens aí no chat. E até o próximo encontro. Agosto, acho que setembro também tem algumas ações, né, com a professora. A gente vai mandar mais perto do momento. O Ricardo está agradecendo, a Vanessa, a Tatiana. Então, muito obrigada. Até a próxima, gente. Boa tarde. Bom trabalho aí para vocês.